Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nação Filhos da Promessa. Para você que está procurando conteúdo para aprender mais sobre personagens da Bíblia, conhecer melhor as histórias, esse é o canal certo. E sem enrolação, vamos direto para a história de hoje. Há mais de 2.700 anos, para proclamar uma mensagem de julgamento contra um povo orgulhoso e opressor, Amós era um pastor de Tecoa, uma cidade pequena e pacata. Mas Deus o chamou para levantar contra uma injustiça e a idolatria que estava consumindo o coração do povo de Israel. Com coragem e ousadia, Amós começou a pregar em Betel, um centro religioso importante, onde muitos esperavam para adorar a Deus. Ele falou com paixão que vinha do fundo do coração, denunciando os ricos e poderosos por explorar os pobres e negligenciar a justiça. Ele acusou de encher as suas casas de riquezas e luxos, enquanto os necessitados eram deixados de lado. Mas seus esforços não foram bem recebidos. Isso é claro. Quem tinha muito não queria perder o que tinha. Os líderes religiosos e políticos de Israel se uniram para rejeitar suas palavras. Eles expulsaram Amós da cidade, com a intenção de silenciá-lo. Mas o profeta perseverou e continuou a proclamar a sua mensagem de julgamento em outras cidades, incluindo Judá, Moabe e Síria. A cada palavra que ele proferia, o seu coração pulsava com uma mistura de tristeza e raiva por ver a opressão e a injustiça que permeavam a nação escolhida por Deus. Nesse ponto podemos entender perfeitamente, principalmente quando vemos pessoas que deveriam estar ali fazendo a obra com todo o seu coração, com toda a sua entrega, ajudando os necessitados, e ao invés disso, não conseguem nem ter um bom convívio com seus vizinhos, com as pessoas que estão ao redor. Pelo contrário, apenas se fecham, não é verdade? Pessoas que inclusive distorcem a palavra de Deus para ter lucro próprio, pessoas que se desviam da verdadeira mensagem, pessoas que estão mais preocupados em acumular riqueza por meio da jornada. Amós sabia que a ira do Senhor estava se levantando contra a nação de Israel, e ele não tinha medo de denunciar essa verdade, mesmo que isso significasse enfrentar e enfrentar. Finalmente, o julgamento de Deus chegou sobre Israel. Os assírios invadiram o país e levaram muitos cativos. O templo em Betel foi destruído e a nação foi devastada. A mensagem de Amós se cumpriu, mas Deus também prometeu a restauração e a esperança àqueles que se arrependerem e confiam nele. A história do profeta Amós é uma lição poderosa sobre o cuidado de Deus com a justiça e a compaixão. E também um chamado para sermos corajosos e fiéis em proclamar a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar a rejeição e sofrer. Que essa história nos inspire a ter um coração sensível às necessidades dos outros e sermos agentes de justiça e de compaixão no nosso mundo. Que possamos seguir o exemplo de Amós e proclamar a verdade com a coragem e ousadia, confiando em Deus para nos guiar e proteger. A história de Amós, ela também, eu lendo o livro de Amós, eu me lembro muito ali do livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, quando está falando aquelas cartas que foram enviadas para as igrejas da Ásia. Principalmente a carta que foi enviada para a igreja de Laodiceia. Aquela igreja era uma igreja onde ela não estava passando por nenhum tipo de perseguição. Era uma igreja que tinham pessoas ricas, elas não estavam pobres ou passando necessidade. Só que assim, era uma igreja que não servia as outras pessoas. Era uma igreja que os seus membros só cuidavam de si mesmos. E infelizmente não ajudavam a comunidade, não ajudavam aqueles que precisavam. E isso é totalmente contra o que Jesus nos mostrou através da sua jornada. Jesus, por onde ele passava, havia milagres, havia transformação, havia mudanças na vida das pessoas. As pessoas, elas tinham um novo começo, né? Um recomeço. E aquela igreja de Laodiceia não tinha nada disso. Inclusive é lá que vem aquele versículo tão famoso. Assim,
porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, assim também foi o povo em que Amós ele ali começou a pregar, começou a levar aquela mensagem para aquelas pessoas, para que elas viessem a se arrepender, para que elas viessem realmente olhar para os necessitados e começar a ajudar as pessoas. A mensagem de amor nos ensina isso, que nós devemos ajudar aqueles que precisam. A gente deve levar a mensagem de salvação para aquelas pessoas que não tiveram ainda a luz do Espírito Santo. Não adianta nada você ir todos os dias para a igreja se por onde você caminha você não leva a luz, você não leva a salvação. As pessoas não veem Cristo em você. Então que essa história também venha fazer essa reflexão no nosso coração, que nós possamos olhar para nós mesmos e possamos fazer essa reflexão. Espero que você tenha gostado e que essa história tenha te inspirado de alguma forma. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e fiquem com Deus.